Então assim, Natã é enviado, a gente não vai ler o versículo 7 agora, então Natã é enviado a Davi, correto? E aí Natã pega e conta uma história para Davi. Ele fala assim, olha, existiu um homem, gente, olha que coisa interessante, como que Deus ele é tremendo, né? Na pessoa de Natã, ensinando Natã. Ele fala assim, existiu um homem que ele tinha muitas ovelhas. E na verdade Natã estava falando que era de Davi, né? Mas ele falou, existiu um homem que tinha muitas ovelhas, e chegou um determinado pessoal na casa dele, e aquele homem não quis pegar uma das suas ovelhas para servir de almoço, né? E ele foi e pegou de um vizinho dele que tinha apenas uma ovelhinha, que ele criou desde pequenininho, matou aquela ovelha, aquele homem que tinha muitas ovelhas, e serviu os seus convidados. E gente, Davi ficou furioso. Se você ver no versículo 5 do capítulo 12, vai dizer assim, Davi, indignado contra tal homem, né, disse a Natã, pela vida de Deus, o homem que fez isso merece a morte. Ele restituirá 7 vezes o valor da ovelha, por ter feito isso e não ter tido compaixão. Natã disse então a Davi, tu és este homem. Olha só que coisa. E aí olha só o que Natã vai continuar falando para ele. Eis o que diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse ainda pouco, eu te teria juntado outros favores, porque desprezaste o Senhor fazendo o que é mal aos seus olhos. Feristes com a espada Urias, o Hiteu, para fazer de sua mulher a sua esposa, e o fizestes perecer pela espada dos amonitas. Por isso, jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezastes, tomando a mulher de Urias, o Hiteu, para fazer-te tua esposa. Eis o que diz o Senhor, vou fazer com que se rebelem contra ti males. E aí ele vai falar, só que no versículo 12, olha que interessante, no versículo 13 melhor, Davi então se arrependeu e disse a Natã, pequei contra o Senhor. Natã respondeu para ele, o Senhor te perdoa o teu pecado, mas porém morrerás, você não morrerás, todavia, como desprezastes com essa ação, morrerás o filho que vai te nascer. E aquela criança, ela morreu. Gente, olha que coisa interessante. Davi, ele deveria sair para a guerra, ficou acomodado, cometeu todo aquele pecado, mas a partir do momento em que ele se arrependeu, Deus perdoou o pecado dele. Se você perceber aqui, houve toda a devastação da família dele, mas apesar de tudo isso, Davi se consagrou um dos maiores reis. Deus ainda abençoou a vida dele, porque ele se arrependeu. Ele não teve medo que quando chegou a notícia de que ele estava pecando, de que ele estava cometendo adultério, ele não teve medo, ele não teve receio de se arrepender e voltar para Deus. Eu pequei contra o Senhor. Se você um dia quiser ler o salmo que Davi fez nessa situação, é o Salmo 50 da Ave Maria. É um dos salmos mais lindos, né? Ele diz assim, Senhor, criai em mim um coração que seja puro. É um dos salmos mais lindos que ele fez. Então Davi, ele se arrependeu. Eu gostaria de pegar agora uma passagem com você, da mesma situação, de um homem que vivia na mesma situação que Davi, só que o desfecho da história foi diferente. É aí que eu quero colocar para vocês a questão do medo de abandonar o mau caminho, né? Que muitas vezes você acha que no adultério, se você deixar aquela pessoa, se você muitas vezes deixar de roubar no seu serviço, se você muitas vezes deixar aquele vício, você vai estar em desvantagem. Davi não pensou 2 vezes em se arrepender e voltar para Deus, e encontrou misericórdia. E agora tem um outro trecho que eu gostaria de pegar com vocês, de uma pessoa que passou pela mesma situação. Está lá no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 6. Evangelho de Marcos é o segundo evangelho, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Amém? Capítulo 6, versículo 17. Aqui vai falar sobre o rei, mais um rei de Israel, chamado Herodes. Aqui já é no tempo de Jesus. Então Herodes havia mandado prender João Batista. E a história vai ser assim, pois o próprio Herodes
mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com o qual ele tinha se casado. João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tomar a esposa do seu irmão. Então, assim, só para você entender, Herodes estava vivendo um adultério. Ele havia tomado a esposa do irmão dele, Felipe. E aí João, num determinado, Jesus ele fala assim que João, na verdade a Bíblia fala que João era um homem ele era um homem público, ele andava pelos desertos e tal. E provavelmente João repreendeu Herodes não dentro do palácio, mas publicamente. Por causa disso, Herodíades criou um ódio mortal de João. A gente vai ler aqui daqui a pouquinho. Ela queria matar ele, mas o que acontece é que Herodes estava vivendo uma situação de adultério, um rei assim como Davi, e ele teve a oportunidade de um homem de Deus se aproximar dele e falar assim: olha, não é permitido. João não disse nada mais do que não é permitido você viver esta situação. Ele passa pela mesma condição de João, de Davi. Aí, continuando a história, do versículo 19: por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, não conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim, de boa mente, o ouvia. Eu tenho uma tradução lá na minha casa lá, que fala assim que, em vez de boa mente, ele fala assim que Herodes gostava de ouvir João. Gente, o que eu gostaria de citar aqui nessa passagem é isso aqui, ó, versículo 20, voltando aí: pois Herodes, ele respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e quando ouvia ele, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim gostava de ouvir João. Mas, se você continuar a história aqui, chegou porém um dia favorável, em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. A filha de Herodíades, a enteada dele, apresentou-se e pôs-se a dançar com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedirdes eu te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Olha que gosto, gente. Um rei, você entendeu, com todo o poder, com toda a riqueza, fala assim: me pede o que você quiser que eu vou te dar, ainda que seja metade do meu reino. Ela vai e pergunta para a mãe: o que eu vou pedir? Ela fala assim: me pede a cabeça de João Batista. Olha que coisa. E aí, se você continuar lendo aí, só para a gente finalizar a história, ela sabe, versículo 26, o rei entristeceu-se todavia por causa da sua promessa e dos convivos, mas não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e deu à moça, e esta entregou a sua mãe. Olha que presente, a cabeça, toda ensanguentada. Gente, que cena, porque tudo começou naquele adultério, naquela repreensão de João, que falou: não é permitido você viver essa situação. Aquela mulher viveu aquele ódio, Tem uma canção que eu acho interessante, que ela fala assim, que o ódio é uma forma tão estranha de amar, porque na verdade não está falando que o ódio é o amor, mas assim, quem ama nunca esquece, na verdade, e quem odeia também não esquece. Você vai tomar banho, você lembra da pessoa, você vai dormir, você lembra da pessoa, e aquilo no coração de Herodíades ficou. Só que eu gostaria de citar a questão do rei Herodes. O rei Herodes, ele gostava, ele respeitava e ele se sentia embaraçado, mas ele não mudou de vida. Gente, agora eu falo para vocês aqui: quantos de nós gostamos de vir à catedral, gostamos do louvor, não é verdade? Gostamos de ouvir a palavra, mas quando a gente chega no momento em que a gente precisa de mudança, a gente não muda, a gente perde a oportunidade de muitas vezes deixar com que este medo, muitas vezes a gente deixa de vencer o medo de obedecer a Deus e muitas vezes perde a graça, perde a oportunidade, assim como foi na vida de Herodes. Herodes perdeu a oportunidade de obedecer a Deus e de experimentar a graça. Se você ler lá
Em Atos dos Apóstolos fala da morte. Herodes teve uma morte assim, né? Um anjo foi e executou ele porque ele havia se orgulhado. Então assim, a questão de se perder a oportunidade, gente, e a questão de abraçar a oportunidade, esta é a questão, né? Estamos diante dessas duas possibilidades, de muitas vezes você olhar a situação e falar assim, eu tenho medo, né? E aqui que a gente está falando sobre a questão de cura interior, cura das emoções, não ter medo de obedecer a Deus, não ter medo. Eu acho muito interessante a colocação que fala assim que a cura interior, ela não é uma ausência, sim uma presença. Repete comigo, a cura interior não é ausência, e sim uma presença. Não é o mal que tem que sair. Jesus chega e o mal sai. Você entendeu? Muitas pessoas acabam perdem muito tempo brigando com o mal. Muitas pessoas acabam perdendo tempo dando muita importância para a depressão, para o medo, quando elas têm que começar a deixar que Jesus chegue. Você entendeu? Mude o foco da luta. Mude o foco da luta. Eu achei interessante. Esses dias uma pessoa ela veio me falar que uma pessoa escreveu um artigo na Veja, muito interessante. Ela falava assim que a gente ser feliz ou buscar a felicidade é muito fácil, né? A gente vai, luta, consegue aquele carro, a gente é feliz por um tempo. A gente vai, luta, consegue o filho, a gente é feliz, mas por um tempo, porque depois vem toda a questão da educação, da luta e tal. Conseguir ser feliz por um momento nesta vida é muito fácil, mas para que você consiga ter uma felicidade permanente ou mais duradoura, é necessário que você mude o foco. Como? Comece a olhar aquilo que vai fazer você feliz e comece a trabalhar para que aquilo não se realize. Consegue entender? Comece a olhar aquilo que vai te fazer infeliz. Eu vou dar um exemplo. Esse final de semana eu estava num churrasco com a minha família, e por causa muitas vezes dos compromissos da correria louca, e muitas vezes eu acabo não passando o tempo que eu gostaria com a minha família. Então assim, eu sei que um dia, se eu não for o primeiro, pode ser que um dos meus amados, eles acabam partindo, né, desta para melhor, né, e até eu me encontrar com eles no céu vai haver muita saudade. Então eu olho aquela situação e começo a querer passar o mais tempo possível com essas pessoas, e isso vai começando a me fazer feliz. Sabe aquele ressentimento que você tem daquela pessoa? Em vez de você começar a procurar ser amado pelas pessoas, comece a olhar aquela pessoa que muitas vezes te faz infeliz ou que magoa o seu coração e comece a trabalhar para que aquilo não aconteça, né? Muitas vezes tendo a paciência, tendo o amor, comece a mudar o foco, né? Muitas vezes você começa a buscar aquele trabalho que você tanto sonha, né, no concurso, mas começa a olhar aquele que você tem, começa a dar valor naquilo, né? Você começa a mudar o foco da sua felicidade e você começa a ser feliz de uma forma mais permanente. Então, esta passagem aqui, ela nos ensina uma coisa assim muito tremenda a respeito da cura interior, né? Por um lado, Herodíades, ela odiava e não queria ouvir a palavra. Existem pessoas assim, na verdade você não conhece pessoas assim, que não querem vir à igreja, que abominam e falam mal da igreja. Existem essas pessoas. E se eu fosse me colocar nesta palavra, eu me colocaria no lugar de Herodes, né? Muitas vezes aquela pessoa que escuta, mas que tarda muitas vezes em ouvir a voz de Deus, né? Aquela pessoa que muitas vezes, quando sabe que vai perder a oportunidade da palavra, se entristece, como ele se entristeceu com a morte de João, mas não mudou de vida. O que eu gostaria então que nós nessa noite pudéssemos fazer esta experiência, né? Assim como Davi, ele abriu o coração e buscou o Senhor e encontrou graça e misericórdia, que a gente possa então deixar com que a experiência do arrependimento, arrepender-se vem do sentido de ré, né? Voltar atrás.